A Cova da Beira, uma área muito grande entre as serras da Estrela e da Gardunha, pode ser levada à letra na Quinta dos Termos, próximo de Belmonte. A propriedade fica num planalto, maioritariamente está ocupada por vinha, são cerca de 60 hectares, e está protegida por um anel de serras. Algumas mais discretas, como por exemplo a que no cume ampara Sortelha, cuja muralha conseguimos ver. Outras são mais grandiosas, como a Gardunha e a Serra-Mãe, a Estrela. Temos a paisagem que é interessante, aliás, isso é uma coisa que explicamos sempre nos programas de visita, é que as pessoas não vêm visitar uma adega, porque muitas pessoas que vêm aqui já visitaram outras adegas, noutras regiões, e tentamos, sobretudo, mostrar-lhes a nossa paisagem. Portanto, nós fazemos agricultura no Planalto com paisagem de montanha no horizonte, portanto, temos uma quinta fechada com várias montanhas à volta e explicamos, portanto, o que é que isso faz em termos de temperatura, temos uma grande amplitude térmica e também mostramos as diferenças entre cada parcela em termos de altitude, de localização, de exposição, de orientação, e isso faz logo com que as pessoas criem expectativa para o vinho que bebem, e depois quando fazemos a prova realmente as pessoas já não estão a provar um vinho para pensar se é um bom vinho, provam o vinho a pensar se realmente reflete aquilo que deveria ser neste local. A paisagem é enriquecida com a diversidade de castas na vinha, são mais de 30 e têm fases diferentes de maturação. Há uma riqueza de tons e sentidos nas 4 estações, como descreve Pedro Carvalho, que pertence à terceira geração da família que apostou no desenvolvimento agrícola da quinta, que tem mais de 180 hectares. Muda muito ao longo do ano, portanto há castas desde logo, mais ou menos a meio de março, final de março. As castas mais precoces dá-se o abrulhamento, ou seja, começam as varas a crescer, começam as videiras a arrebentar. Nós aí percebemos logo, olhando para uma vinha como um turista, percebemos logo que há ali várias castas, porque há umas que já estão mais crescidas e outras que estão mais atrasadas. Depois vem a altura da primavera, em que ficam todas mais ou menos à mesma altura, até porque nós colocamos a sebe nos arames, levantamos a vinha e fazemos o corte da sebe excedente e o esladroamento. Na altura da primavera a tonalidade é muito homogénea e depois na fase final da maturação aquilo que acontece é que castas mais precoces são castas que lenhificam as varas, ficam castanhas mais cedo do que as outras, e são castas que amadurecem mais cedo, que fazemos a vindima mais cedo, e que as castas mais tardias, como o Baga, como o Tinto Cão, como o Petit Verdot, que são castas que têm um ciclo mais longo de maturação, mantêm as folhas verdes até bem mais tarde. Então, quando estamos a vindimar essas, as folhas ainda estão verdes, normalmente a meio de outubro, e as outras castas mais precoces já têm as folhas, aquilo que chama as folhas estão a virar, estão a ficar, para além das varas já estarem lenhificadas, a própria folha já está com uma pigmentação completamente diferente. E então nós nessa altura, e após a vindima realmente dessas castas, normalmente no final de outubro, início de novembro, que é uma altura em que ainda não temos geadas muito fortes, então não fazem com que a folha caia, é uma altura em que vemos faixas de cores, é a altura mais interessante até do ponto de vista realmente de olhar para a paisagem e de fotografia, porque nós podemos não perceber quais são as castas que estão ali, mas claramente dá para perceber onde é que começa uma e onde é que começa a outra, porque realmente são faixas de cores, pantones, casta por casta. E depois, cada casta também, as folhas no outono têm tonalidades diferentes. Há castas que ficam com uma tonalidade mais amarela, outras castas ficam com uma tonalidade mais vermelha. Finalmente, depois no final de novembro, início de dezembro, quando já está tudo lenhificado e quando já temos geadas fortes, depois acabam mesmo por secar, por acastanhar e as videiras ficam nuas e à espera das podas. Há visitas à quinta ao longo do ano, de segunda a sábado, mas é agora nas vindimas que os visitantes também podem ajudar na seleção natural dos cachos. Sazonalmente, na altura das vindimas, que normalmente se dá durante 4 semanas, também temos a possibilidade para grupos de ir mesmo à vinha, recebem um kitzinho, os turistas, vão à vinha, percebem como é que são feitas as coisas, desde logo percebem que cachos é que se cortam, quais são os cachos que ficam na vinha, por exemplo, esta seleção que existe natural. Nós não fazemos seleção à entrada da adega, é feita logo na vinha, depois vem a adega, vem a recepção da uva, como é que é feito o esmagamento, a prensagem, como é que movimentamos as massas, e também há a possibilidade de provarem vinhos mostos, portanto que acabaram de ser esmagados, uva esmagada, mosto vinho, a meio da fermentação, e um vinho que acabou de fazer a fermentação, que ainda não tem a mala láctica, e depois finalmente o vinho engarrafado, para perceberem realmente a evolução que se tem, neste caso, em pouco tempo, que tem o vinho. A Quinta dos Termos procura soluções sustentáveis e por isso não há aditivos
e a vindima começa pela frescura da manhã. Nós tentamos iniciar a vindima mais cedo, mas prolonga-se até meio da tarde. Nós basicamente o que é que fazemos? Fazemos vindima casta por casta, parcela por parcela, e então acumulamos as caixas de cada casta e fazemos o esmagamento dessa casta toda ao mesmo tempo para não usar aditivos, para não estar a criar a mãe do fermento, digamos assim. E portanto, mesmo as caixas que chegam já em horas mais tórridas acabam por arrefecer naturalmente aqui dentro da adega. Devido à diversidade de castas, a Quinta dos Termos produz mais de 2 dezenas de vinhos e alguns tiveram distinção internacional. Outra particularidade da vindima advém do contexto geográfico, do anel de serras que envolve o Planalto e que provoca uma grande amplitude térmica. A vindima aqui, como estamos num sítio com muita amplitude térmica naturalmente, embora cada ano seja um ano, mas o normal é iniciarmos a vindima na segunda, terceira semana de setembro até à segunda semana de outubro. E nessa altura, sim, já temos frio. Quando o sol se deita, eu costumo dizer, vem o alívio, mas é um alívio frio. A Quinta dos Termos fica próximo de Caria, no concelho de Belmonte, 2 locais com um riquíssimo património e que são motivo mais que suficiente para uma visita a não perder o pôr do sol em Centumcelas, a linda e enigmática Torre Romana.